Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aí de laboratório de matemática. A gente está na semana 3 aí do PET 3. Bom, gente, a aula hoje vai ser bem curtinha, tá? Mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesses dois conceitos que eu vou passar aqui para vocês. O PET trouxe o conceito de fração equivalente. O que seria uma fração equivalente? Por exemplo, eu tenho duas frações aqui no quadro. Eu tenho essa fração aqui, ó, 4/8, né? Que aqui, ó, eu representei com uma pizza, né? E aí aqui, ó, 4 pedaços achurados, né? Com o denominador que é 8 aqui, ok? E aqui a fração 2/4. Eu parti essa pizza em 4 pedaços e seria 2/4, ok? Bom, a parte achurada aqui, tanto faz, né? Porque como uma fração meiada, se eu colocar a parte branca, também dá 2/4. Assim também como 4/8, é a mesma coisa. Bom, gente, o que acontece? Eu posso dizer que essa fração é igual a essa? Igual não é, né? Porque uma é 4/8, a outra é 2/4. Mas, e se eu fizer isso aqui? Eu vou simplificá-la por 2. Eu não tenho que é 2/4? Aí você fala assim, nossa professora, mas por que acontece isso? Vamos analisar esse desenho. Se eu comer 4 pedaços dessa pizza do mesmo tamanho que essa e comer 2 pedaços dessa pizza, não é a mesma coisa? Eu não comi mais com essa pizza aqui de 8 pedaços. Eu comi exatamente a mesma coisa que 2 pedaços dessa. Então, a fração equivalente é exatamente isso, gente. Quando vocês têm uma fração, vocês conseguem simplificá-la por algum número e que dá uma outra fração. Um outro exemplo, por exemplo, aqui, ó, seria 3/9. A fração 3/9 é uma fração que com certeza tem uma fração equivalente menor, que é 1/3. Por quê? Se eu simplificar aqui, ó, por 3, dá exatamente 1/3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Assim como, se eu tiver ela novamente e tiver a fração 6/18, eu tenho uma fração equivalente aqui também. 6/18 é equivalente a 3/9, porque se eu simplificar aqui por 2, aqui dá 3 e aqui dá 9. Entenderam? Então, assim, a fração equivalente, uma fração equivalente à outra, é que se você simplificar uma delas, né, ou multiplicar uma delas por algum número comum, o numerador e o denominador, vai dar exatamente aquela fração, ok? O conceito é esse, tá? Vocês vão ver algumas atividades no PET que vocês vão ter que dar exemplos de frações equivalentes. Não precisa desenhar, simplesmente colocar a fração equivalente. Mas se vocês acharem que o desenho ajuda, não tem problema nenhum, tá? Agora, gente, eu vou explicar uma outra coisa que é muito importante para que vocês possam fazer até razão e proporção aí futuramente, tá? Que são operações envolvendo frações. Bom, gente, o que eu vou passar aqui agora é um exemplo de um problema que vocês vão ver problemas lá nos desafios lá do PET da semana 3, vocês vão ver algo parecido com isso. Porém, um pouquinho mais complicadinho, mas só para vocês verem como que faz. Por exemplo, aqui, ó, João tem 2/3 de um pote de 20 biscoitos. Quantos biscoitos João tem? Olha só, quando a gente envolve uma fração, né, uma parte de um todo, e a gente quer saber quanto vale aquela parte de um todo, a gente vai fazer exatamente essa operação. Se João tem 2/3 de um pote de biscoito com 20 biscoitos no total, eu tenho que tirar 2/3 de 20. Olha para vocês verem. E como que eu faço essa operação? Simplesmente eu pego 2/3 e multiplico por 20, ok? Por que eu faço a multiplicação direta? Vocês vão ver o que vai acontecer. Quanto que é 2 vezes 20? 40. 40 sobre 3. Eu não posso deixar assim, porque eu preciso saber o total de biscoitos, eu não quero uma outra fração, correto? Então, dividindo aí não vai dar uma divisão exata, se vocês quiserem utilizar a calculadora pode calcular, se for o caso, claro, mas 40 dividido por 3 vai dar aqui aproximadamente 4 por 3, vai dar aproximadamente, só pra gente não enrolar aqui, 13 biscoitos, tá? Então, aqui seria a resposta, 13 biscoitos. Aí, o que se resume isso, gente? Quando você tira a fração de um determinado todo, por exemplo, 1/4 de 22.
eu pego 22, multiplico pelo numerador e divido pelo denominador, tá? Então, é isso aqui, olha. Eu multiplico 20 pelo numerador e divido o resultado pelo denominador. Então, aqui, ó, multiplica e divide, ok? Então, vocês vão ver lá alguns problemas, tem que prestar atenção porque são desafios, tá? Às vezes os pais de vocês podem estar ajudando vocês aí na hora de fazer, porque é uma questão um pouco maldosa. Assim, opinião particular, eu sei muito bem que tá apertado esses desafios que o PET passou, mas infelizmente a gente é obrigada a passar para vocês. Então, assim, qualquer dúvida vocês podem me chamar aqui, tento explicar o máximo que eu posso no WhatsApp, tá? Mas, a princípio, as explicações que vocês precisam para fazer os exercícios são essas que eu dei aqui agora. Vocês vão ver outros problemas que não tem nada a ver com essa matéria. Não tem problema se vocês não conseguirem fazer, igual a lá dos soldados lá, que depois eu passo o resultado, eu explico direitinho no vídeo de correção. Tá, gente? Então foi isso hoje, tá? Espero que vocês consigam fazer. Estou aguardando as atividades aí de quem não me entregou ainda da semana 2, ok? Então, bons estudos para vocês.